nós devemos dar glórias a Deus, porque mais uma semana estamos aqui juntos, em comunhão, uns com os outros e com o Pai. Isso é motivo de muita alegria, porque são momentos preciosos que nós louvamos o nosso Deus, nós adoramos e também recebemos, né? Que nós queremos receber, precisamos receber de Deus ensinamento, correção e as bênçãos, né? Tudo isso nós precisamos. E eu quero dizer a vocês que cada quarta-feira, para nós já é uma vitória. Chegamos mais uma semana, né? Vamos estar à noite juntos, isso é muito bom. E também, cada quarta-feira, quando nós estamos aqui e vemos os irmãos aqui sentados para louvarmos junto, nós sabemos que cada um de vocês venceu todos os obstáculos que poderiam impedi-los de estar aqui. Muitas pessoas tentaram e não conseguiram, alguns não puderam mesmo, porque nem chegaram até a quarta-feira. E muitos tiveram obstáculos e não conseguiram vencer. Então, graças a Deus, né, que nós conseguimos e que Deus abençoe e ajude e fortaleça esses que não puderam vir, que por algum motivo não conseguiram chegar até aqui. Quando nós ouvimos falar sobre cova, quando a gente fala cova, o que lembra? O que lembra cova, gente? Hein, meus irmãos, cova, o que lembra? Cemitério? Também, né? A gente lembra que cova é algum lugar que não é bom, né? Que você vai ser sepultado, vai ser jogado naquele buraco, é um buraco. E nós vamos falar de uma cova de muitos e muitos anos atrás, né? Milhares de anos atrás. A cova em que Daniel foi jogado. Quem aqui conhece a história do Daniel que foi jogado na cova para ser devorado pelos leões? Quem conhece essa história? Olha só que beleza, né? Daniel era um homem temente a Deus, um adorador de primeiríssima qualidade, porque ele adorava, ele tinha a disciplina de orar 3 vezes por dia no mesmo lugar, ele ia lá, ajoelhava nas janelas, né? Tinha as janelas, ele ia lá, orava, adorava a Deus. E ele tinha um cargo muito importante na época do rei Dario. E, claro, sempre quando alguém tem um cargo importante, uma pessoa diferente, uma pessoa especial como era o Daniel, causa ciúmes, inveja as pessoas. E foi o que aconteceu. Ele era um dos governantes. Tinha alguns governantes. Ele não era governante, ele era um presidente. Tinha alguns governantes ali naquela região. Aqui no capítulo 6 de Daniel, do 1 até o 16, vocês podem ler sobre isso, que vocês vão entender um pouco. Se ler o contexto, melhor ainda. Vão ler toda a história de Daniel, que é linda. Mas o que aconteceu com Daniel? Eles fizeram, por inveja do Daniel, outros governantes quiseram prejudicá-lo. Então, eles combinaram entre eles e foram lá influenciar o rei que fizesse um edito, um edital, seria hoje para nós, dizendo que toda pessoa deveria orar só pelo rei, só para o rei. Ou seja, adorar o rei, só se curvar diante do rei. Não poderia orar para nenhum Deus que não fosse o rei Dario. Então, o que eles queriam? Eles sabiam que o profeta Daniel era um homem fiel a Deus e que ele não ia adorar nem orar por um homem, por outra pessoa, por um Deus pagão, não ia. Então, eles sabiam que era ali que eles iam pegar o Daniel. Por isso, fizeram esse edito. E no edito estava bem claro, se alguém orar para outro Deus, será jogado na cova dos leões. Eles já premeditaram, prepararam tudo.
E o Daniel desobedeceu, claro. Ele desobedeceu, ele fez a escolha dele, mas ele fez a escolha por fidelidade a Deus. E ele sabia que isso ia ter uma consequência. A escolha dele teria uma consequência. Ele ia ser jogado na cova dos leões. Então, quando eles ficaram vigiando e viu que ele, naquelas horas do dia que ele tinha o hábito de orar, eles foram cuidar e viram que ele estava orando e adorando a Deus, o Deus verdadeiro. Correram contar para o rei, para que o rei mandasse colocá-lo na cova dos leões. O rei gostava do Daniel. Aqui no 16, no versículo 16, diz assim: então o rei ordenou que trouxessem a Daniel e o lançassem na cova dos leões. Disse o rei a Daniel: o teu Deus, a quem tu continuamente serves, que ele te livre. E ele foi jogado lá na cova dos leões. Veja bem, hoje, claro, a história vocês sabem, Deus colocou um anjo e fechou a boca dos leões e ele foi salvo por Deus. O Deus que o rei disse aqui salvou a Daniel pela fidelidade, pela disciplina que ele tinha em adorar a Deus, pela vida com Deus que ele tinha. Hoje nós também temos nossas covas. Nós temos nossas covas. Cada um a sua, diferente. Você pode ter uma cova que é uma preocupação, é uma situação financeira, é uma incompreensão, um vício. Mas o que você precisa fazer para se livrar dessa cova? Qual é a receita que essa lição aqui nos dá para se livrar dessa cova? Essa história do Daniel nos dá uma grande lição. Nós devemos ter a humildade de buscar a Deus, confessar a Deus aquilo que talvez nós tenhamos que confessar, que está guardado lá no nosso íntimo. Nós devemos buscar esse Deus verdadeiramente, com o coração sincero, mostrar a Deus, admitir: Senhor, eu estou fazendo coisas que te desagradam, eu não quero fazer, eu quero te agradar, eu quero ter uma vida santa diante do Senhor. Me ajude com isso, porque nós somos falhos, imperfeitos, mas nós podemos buscar isso com Deus. Então, as nossas covas, nós podemos nos livrar delas sim, se nós tivermos uma vida com Deus verdadeiramente, de coração sincero. Buscar a Deus, confessar, admitir que está falhando e que precisa, porque nós desobedecemos a palavra. Daniel desobedeceu um edital do rei, mas ele tinha vida com Deus, foi salvo. Nós desobedecemos a Deus, então nós temos que buscar esse Deus, buscar obedecer, buscar fazer a vontade dEle, confessar diante dEle tudo aquilo que a gente pensa, ou fala, ou olha, ou tem alguma intenção guardada lá no fundo. Nós temos que admitir para Deus essas falhas, para que Ele nos cure, para que Ele nos ajude. Aí nós sim sairemos das nossas covas. Tem desemprego, tem doença, tem quanta coisa acontecendo na vida de muitos irmãos. E acontece às vezes na nossa vida, e a gente tem que buscar se consertar diante de Deus. Amém? E aí não vai ter cova que nos destrua, né? Não vai ter cova que nos leve, né? O irmão ali que falou, não vai ter nenhuma cova que vá nos destruir, levar para a destruição, se nós tivermos essa vida com Deus.